Boa tarde. Eu vou falar um bocadinho deste livro do Tomás. Eu não trouxe, também tirei apenas umas notas, não preparei um estudo aprofundado sobre o livro. Mas eu também tenho que dizer, na espera do disse há pouco, Jorge Ribeiro, eu também tenho comigo a primeira edição do livro da Chiado Editora. Eu já o tinha lido há uns anos. Mas estava completamente, normalmente, muitas vezes nem sei, às vezes há leituras que faço e que fixo e não me esqueço. Eu tinha época, andava ocupado com as coisas, eu estava quase esquecido do livro que eu estava. Tinha uma ideia que se referia à família do Tomás. Agora, ao ler com o máximo de atenção, já vamos falar um bocadinho melhor, eu vi que afinal há apenas uma insinuação em relação ao avô, numa certa passagem. Não sei se é o mesmo que o tirou Jorge. E também uma coisa que eu tenho observado desde já é uma crítica. Depois eu já fiquei deslumbrado agora com esta leitura. Eu acho que este livro está aqui a história da Angola. A história da Angola. Mas eu não sei que imagem é esta que está na capa. Está na outra capa. Eu sei, mas quer a outra, quer esta, ou desta, não sei de onde é que ela é retirada, não está aqui indicação. É um original. É um original que eu suponho. Senhora, aquilo que é uma oficina de um dos fundadores a fotografia foi fornecida por um dos fundadores do que é o Amadeu Reis. E eu penso que a senhora seja o Amadeu Reis numa casa que não onde, porque ele depois foi para outros sítios. E no ano penso que não havia nessa altura casas dessas. Obrigado. De qualquer modo, era apenas para vos dizer, que já ficaram velocidades, mas era apenas para vos dizer que desta vez eu li o livro de ponta a ponta e não parei, quer dizer, porque fiquei deslumbrado com a Angola no século XIX, cá está, entre 1860 e 1910, que é a data da morte da personagem do Manuel Justino, que há pouco o Tomás já referiu, e até já recomendei este livro a vários discípulos e seguidores, e algumas pessoas eu até disse para mim aqui, não estão aqui, mas eu tenho a certeza que o livro vai ter muita divulgação e muita procura por parte dessas pessoas, não tenho nenhuma dúvida. Olha, realmente, também eu já conhecia o Tomás há bastante tempo e já sabia da informação que ele tem sobre a história da Angola e próprio eu tenho aprendido também muito com ele. Também devo o facto de já ter apresentado o livro ter escolhido. Mas desta vez eu acho que a leitura deste livro pode constituir uma informação muito grande e depois um ponto de partida também para o aprofundamento da história da Angola ao longo do século XIX, até no início do XX. E destacava, para não me alongar muito, destacava alguns pontos, alguns temas de grande interesse. Eu começaria por Grego. O Grego é um dos pontos da história da Angola que está mais silenciado. A escravatura, o tráfico de escravos e a escravatura, que são duas coisas diferentes, mas tiveram também silenciados muito tempo, mas agora estão a ser bem estudados e bem falados, por vezes demais, por vezes distorcidamente, mas estão. O direito continua a ser um tabu. E a pena de Grego foi uma pena que vigorou em Portugal, precisamente porque em Portugal a pena de morte. Portugal não pode orgulhar-se de ter sido o primeiro país a acabar com a escravatura, mas também não é verdade não ter sido. Portugal não teve revoluções industriais, teve muito tardiamente, e o Brasil é a mesma coisa. Só se pode, em meu entender, acabar com a escravatura ou com o trabalho forçado quando há uma revolução industrial.
Na primeira metade do século XIX, ainda antes de começar a ação deste livro, houve um político português que estava, depois ganhou um topónimo em Angola, que era uma questão novela. Estava muito bem intencionado, mas pôs o carro à frente dos bois. Acreditou que tinha que acabar com o tráfico de Estado e a escravatura para depois fazer a Revolução Industrial, quando na verdade era ao contrário. Mas enfim, mas Portugal pode ser o lugar de ter acabado com a pena de morte. Mas isso fez com que intensificasse o dever para os territórios africanos, sobretudo para Angola. E o Manuel Justino, que está em Angola que é degradado por um homicídio em mais de primeira vez, que é de origem, vai, como a grande maioria dos degradados desse tempo, por crime de homicídio. Daí em diante os degradados começam a ir por homicídio qualificado, vai muita gente por parricídio, muita gente também por o chamado uxoricídio, ou seja, maridos que matam as mulheres que matam os maridos, e também os casos de infanticídio voluntário e involuntário, na maioria dos casos praticados por mulheres jovens de 20 anos. Ele veio tempo a perceber que a maioria destes infanticídios eram interrupções voluntárias da gravidez. E havia aquelas, portanto, a partir de, sobretudo, um pouquinho, mas o Manuel Justino já lá estava, a partir de 1867, tudo isto se intensifica. E, inclusive, há um decreto de 1867, onde o degradado começa, no caso do degradado, na maioria era por homicídio ou por falsificação de moeda, que era considerado um crime equiparável ao homicídio. O degradado, quando tem filhos menores, o Estado português diligencia para que a esposa e os filhos menores acompanhem o degradado para Angola. A ideia era embranquecer o território. E como ainda era difícil crianças brancas, crianças europeias nascessem em Angola, portanto elas eram feitas em Portugal e eram levadas do Porto. Há muitas famílias angolanas, até hoje, descendentes de degradados nestas condições, mas evidentemente que não o vão dizer, é normal que não o digam. Quer dizer, ninguém vai dizer a minha mãe ou a minha avó está aqui porque fez um aborto, ou o meu pai, ou o meu avô, ou o meu bisavô vem para cá porque era um assassino, um homicida. Ora, o direito está aqui e dá para ver como o percurso da personagem do Manuel Justino está inicialmente nos depósitos de degradados previstos em Luanda, a fortaleza de São Miguel, sem dúvida nenhuma, mas também a fortaleza do Penedo. Aliás, por duas vezes o narrador, o Tomás, indica que ele esteve em ambas. Depois ele é incorporado no exército que se dirige, no exército português, que se dirige para o interior, justamente para a zona de Caçães, onde está a chegar Malange, não é? E onde estão a dar já, estamos na década de 60 do século XIX, e onde estão a dar já as revoltas do Caçães. Vão ser 3 ao longo dessa década de 60. Há um personagem histórico, temos aqui vários personagens históricos, eu não queria calar-me sem indicar uma lista delas. Estava à espera que o Jorge Reinaldo tivesse dito algumas, mas começo já pelo Jaga Bumba, que encabeçava as revoltas do Caçães na segunda metade do século XIX. O Jaga Bumba pretendia, o problema do Bumba era que estávamos na década de 60, repito, e na altura já em Luanda, já era bem depois, já era algum tempo depois do Decreto Bandeira, e os comerciantes de Luanda já estavam a fazer uma transição entre a mercadoria dita ilícita, portanto o tráfico de escravos, e a mercadoria dita lícita. No entanto, muitos ainda embarcavam escravos no meio das outras mercadorias. Temos o caso do Arsénio Pouquinho do Portugal, que aqui é mencionado, temos o caso da Ana Joaquina de São Silva, e até o próprio Silva Porto, também aqui é mencionado. E então, onde é que eu ia agora perdi?
Portanto, nessa fase de transição, evidentemente que as rotas do escravo dentro de Angola estavam já a ser vetadas. As rotas do escravo essas que eram controladas pelos Estados, portanto, a partir da iniciativa dos Estados africanos, nomeadamente do Cassange e mais a leste da Lunda. Ora, o Lunda estava a perceber que as rotas estavam a ser vetadas. E daí as revoltas que vou enviar. E depois há a reação portuguesa que aproveita para ir ocupando o território. Manuel Justino vai no meio destas. E é aí que ele vai encontrar a personagem do Cangombo, que se diga também tem que ver com enfim, é uma personagem que é um bocado difícil estar agora aqui há pouco tempo a falar, né? Complexa, aconselho a que leiam, mas estar a dizer que é um bocado que talvez seja o indivíduo, eu julgo que ele é da zona de Cassange, não é? É o Luene, mais a leste, é o Luene. Mas que está de algum modo a ficar a sofrer um processo de desidentificação com o processo colonial, mas ao mesmo tempo também é uma reinvenção. Portanto, eu fico por aqui, não há muito mais a dizer. Agora, de facto, nós estamos perante esta circunstância. Os portugueses já podiam entrar no Cassange, estamos na década de 60, 70 do século XIX. No século XVIII não podiam, conforme documenta o Rei Leitão em 1755. Portanto, os Imagalas do Cassange não permitiam que, quer dizer, negociavam com os portugueses, mas não permitiam que eles fossem negociar diretamente com os lumes, quer dizer, constituíam um tampão. Eles controlavam os grandes mercados locais, já com destaque à Feira do Cassange, que aqui aparece. E esse tampão só é ultrapassado depois de viagens de comboio para o Honorato da Costa, no início do século, que seguem pelo sul, evitam passar o Cassange e vão depois diretamente ao Matianga da Lunda. E o Matianga vai entrar diretamente em contato com a Luanda, a partir de então. O que estamos aqui a ver já vem nesse contexto. Portanto, eu penso que o dever está aqui assaz, tratado, e é um ponto de partida para percebermos o dever, para percebermos mesmo o próprio tráfico de escravos e a sua supressão e a manutenção também da escravatura. Depois temos ainda outras realidades, como essa o Jorge Neymar referiu há pouco, como uma busca de identidade por parte de todos os angolanos. Não apenas os africanos oriundos de Angola, mas também estes europeus, ou pessoas de origem europeia, muitos dos quais chegam pelo desafio do dever. Já há aqui um índice, inicialmente não se percebe muito bem porque é que o Manuel Justino, já desde que vem do barco de Craveiros, tem uma certa tendência antirreligiosa e umas certas simpatias maçónicas, mas muito mais adiante, já atrás no fim, vai-se perceber como é que ele contacta já com algumas pessoas que andam em torno da chamada Curiteca, portanto, a maçonaria em Angola, com ideias libertárias, com ideias republicanas, mas falta esperar do início do século XX para perceber se essas ideias, até que ponto essas ideias são anticolonialistas e até que ponto é que essas ideias são independentistas. Aliás, bem, já lá vou, só ainda duas notas. Portanto, deparamos ainda com essa realidade. E depois há um conjunto de personagens reais que vão desfilando ao longo do romance. Eu vou indicar só algumas: o Major Casal, logo no início, Livingston, José Álvares Maciel, que deixou os seus lares, que era um dos conspiradores, os chamados inconfidentes mineiros, e que deixou os seus rastros na fábrica de Nova Oeiras, terra em Nova Oeiras, é mencionado. O José Telhado é personagem mesmo viva, dialoga e interage com o Manuel Justino. E até serve uns bois e tudo. Pronto, é esse por nós pode desenvolvê-lo. Até interage com. Depois temos o Capel Yarnes, que aparece numa imagem muito simpática. Mas pronto, é a liberdade de criação do autor. Em contraste
com o explorador que vem depois deles, que é Henrique de Carvalho, a quem se deve já o Tratado de Protetorado, com Lunga, e o personagem Manuel II está presente nestes factos todos. Ainda a registrar o Quinjão, o Geraldo António Vitor, muito próximo da ideia que eu venho dele, onde dá vontade de pedir mais relativamente ao livro. Isso é bom sinal, quando a gente tem vontade de pedir mais, é que está a gostar. E podemos ainda entrar nesse ponto aqui. É no que está a passar, ou no que passou, entretanto, até 1910, nas capitais, nomeadamente em Luanda. Por exemplo, todos os movimentos ligados à imprensa livre e ao sentimento de ativismo angolano. Falta lá chegar, porque nós desde o início temos o Manuel Justino a seguir uma viagem de comboio até Luanda e vamos fazendo flashback até ao passado. Bem, eu não vou dar um spoiler em relação ao filme, mas a verdade é que só digo que o romance acaba precisamente em 1910. E eu estava com vontade de ver o que é que vai acontecer agora em Luanda, em 1910. 1910 também é o ano da implantação da República em Portugal. E aí vão seguir algumas seções em Angola. E o drama da figura histórica que já não aparece aqui, do Pedro da Paixão Franca. Eu estava ansioso porque chegássemos aí, estava sempre para o próximo romance, certamente, do Tomás. Mas eu termino como comecei, estou encantado com o livro e eu penso que este livro é fundamental, se calhar para os meus próximos cursos de História de Angola.